passando aqui para trazer uma palavra para enriquecer a tua vida. Quero compartilhar com você nesse dia uma palavra para você que é pai ou para você que deseja ser pai. A palavra se encontra no livro de Jó, no capítulo 1. Eu lerei com você o versículo 1 até o versículo 5. E a palavra de Deus ela diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Meus queridos, quero aqui trazer essa palavra para edificar a tua vida. Sabe? É bem verdade que Jó, hoje, é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Jó, ele é muito conhecido. Uns conhecem Jó por aquele que passou por grande sofrimento. Outros conhecem Jó como exemplo de resiliência. Outros conhecem Jó como exemplo de paciência. Entretanto, o Jó que eu quero apresentar para você é o Jó pai, é o Jó sacerdote do lar, líder da sua família. E eu aprendo com Jó algumas marcas que fizeram dele um pai segundo o coração de Deus. Olha só comigo aqui no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Se nós continuarmos lendo, no versículo 3 vai falar da riqueza de Jó, no versículo 4 vai falar da piedade dele com seus filhos. Mas o que eu aprendo com Jó é que ele manteve uma vida equilibrada. Jó tinha uma agenda equilibrada, pois Jó tinha tempo para os seus empreendimentos, tempo para os seus filhos e tempo para sua esposa. Afinal de contas, nasceram-lhe 10 filhos. Jó também tinha tempo para Deus. Temos que ter uma vida equilibrada diante de Deus. É bem verdade que hoje em dia, para você que é pai ou deseja ser pai, é muito difícil mantermos uma agenda equilibrada. Pois Jó fazia isso. Por quê? Porque um pai, segundo o coração de Deus, ele tem tempo na sua agenda para o seu trabalho, para os seus filhos, para Deus. Jó manteve a sua vida equilibrada nas principais áreas da sua vida: trabalho, família e espiritualidade. Sabe, temos que ter tempo para os nossos filhos, para os nossos empreendimentos, ter tempo para Deus. Devemos conciliar, termos uma agenda equilibrada. Se você quer ou deseja ser um pai segundo o coração de Deus, tenha lugar na sua agenda para o seu trabalho, para os seus filhos, para a sua família e tempo para Deus. Sabe por quê? Porque senão pode ser que você se torne um pai como Davi. Davi foi um excelente regente, um excelente monarca,
mas deixou a desejar como pai. A agenda real ocupava demais o tempo de Davi. Ocupava de tal forma que ele não teve tempo para se ocupar com seus filhos. Não teve tempo para se ocupar com Absalão e conhecer os dilemas do seu coração. Não teve tempo para se ocupar com Aminon e conhecer o pecado que nascia no seu coração. Ocupado demais para consolar Tamar depois do estupro que ela sofreu. Ocupado demais para aconselhar Adonias e dizer qual era o plano do seu coração para Salomão. Um excelente regente, um excelente monarca, mas que deixou a desejar como pai. É por isso que a Bíblia, em vários versículos, nos chama ao equilíbrio. Eclesiastes, por exemplo, tudo que estiver à mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Por quê? Porque para a sepultura onde todos estão caminhando não há sabedoria, ciência ou indústria. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. Tenha na sua vida uma agenda equilibrada. Tenha tempo para o seu trabalho, tenha tempo para os seus filhos, tenha tempo na sua agenda para a sua família e há tempo para Deus. Tenha uma agenda equilibrada. Eu aprendo aqui com Jó, porque ele foi um pai segundo o coração de Deus. Outra marca, outro exemplo evidente de Jó. Jó, ele investiu na união dos seus filhos. Investiu na união dos seus filhos. Olha só, no versículo 4, acompanhe comigo no versículo 4. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Observe no texto de Jó que os irmãos eram unidos. Jó investiu na união dos seus filhos. Eles eram unidos. E onde um lar, filhos são unidos, há pais que investiram para esse relacionamento, para essa união. Eles não excluíam ninguém, até as suas 3 irmãs que moravam com seus pais, eles o convidavam para a festa. Uns dizem que essas festas que eles faziam eram no aniversário de cada um. Outros dizem que era uma semana de festa que eles faziam. Não importa qual a interpretação que você faz desse texto. O que importa é que os irmãos eram unidos. Os irmãos, eles não deixavam ninguém de fora. Eles tinham união, eram unidos. E é bem verdade que para você que tem mais de um filho, sabe que não é natural a união entre os seus filhos. Muitas vezes eles vão invejar um ao outro, eles vão implicar um com o outro, eles vão muitas vezes ter essa desavença entre um com o outro. É natural esse relacionamento conflituoso entre os irmãos. E se falando em relacionamento entre os irmãos, eu quero compartilhar com você aqui dois inimigos mortais da relação entre seus filhos. Talvez você possa estar cometendo isso em casa e não está sabendo. O primeiro inimigo mortal da relação entre seus filhos é a comparação. Você tem que ser como ele. Por que você não tira nota como ele? Por que você não recebe elogio da professora como ele? Por que você não faz isso como ele? E nós sabemos que a comparação, ela é maléfica. Sabe por quê? Porque aquele que está recebendo essa crítica, em vez dele melhorar, ele vai criar ressentimento pelo irmão. Ele vai criar rancor pelo irmão. E a comparação, ela é maléfica, é o inimigo mortal entre a relação entre os seus filhos. Quando você quiser comparar o seu filho, use o empenho dele, não o desempenho, que é totalmente diferente. Quando você usa o empenho, você está motivando,
o seu filho a melhorar. Sabe? Mas o segundo inimigo mortal entre a relação entre os seus filhos é a preferência. É a preferência por um filho em detrimento do outro. Tem um filho que é o mais queridinho, tem um filho que é o mais amado, tem um filho que recebe mais presentes do pai, tem um filho que chama mais a atenção do pai. E a Bíblia nos diz isso claramente lá em Gênesis. Isaac e Rebeca é um exemplo para nossos dias. Isaac amava Esaú, tinha preferência por Esaú, porque a caça era do seu gosto. Já Rebeca tinha preferência por Jacó. E nós sabemos o desgaste que isso teve entre a relação entre seus filhos, Esaú e Jacó. Nós sabemos da história. Cuidado com a preferência entre os seus filhos, porque um pai, segundo o coração de Deus, ele ama todos igualmente. Ele educa todos igualmente. Ele ama todos igualmente. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jacó, quando ele cresceu, em vez dele ter aprendido com os erros dos seus pais, não. Jacó vai colocar o erro dos seus pais em prática. Gênesis 37, a Bíblia diz que entre todos os seus filhos, ele tinha um que era o preferido, ele tinha um que era o queridinho, ele tinha um a qual ele dava a túnica colorida, que era José. E os irmãos, ao perceberem que José era o mais queridinho, os irmãos passaram a persegui-lo, José. Então, muito cuidado com os ensinamentos que você está dando para os seus filhos. Mas eu aprendo com Jó, outra marca que fez dele um pai segundo o coração de Deus. Jó, ele era exemplo para os seus filhos. Jó, ele ensinava os seus filhos com seus exemplos. Olha só aqui no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó, ele era temente a Deus, era um homem íntegro, reto. O que é integridade? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Você ser íntegro é você ser da mesma forma diante do público ou quando você está sozinho. E Jó, esse era o avalista dos seus ensinamentos. Jó tinha integridade. Jó era um homem temente a Deus. Ele se desviava do mal. Se você observar, eu fiz alguns estudos e a terra de Uz era um lugar lá onde antigamente eram os amonitas. Era uma terra de pecado. Jó vivia entre os pecados, entre a prostituição, entre a incredulidade. E Jó se manteve reto, mesmo diante de circunstâncias que muitas vezes não levavam ao caminho de Deus. Jó, ele manteve integridade em meio aos pecados. Jó manteve reto, um caminho reto diante do Senhor. E se você observar no decorrer do livro de Jó, Jó vai trazer à memória dos seus amigos a sua integridade. Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. E Jó não suportava ver alguém sendo injustiçado, que Jó ia lá e era o juiz daquela pessoa. Jó ele não suportava ver alguém passando frio. Jó ia lá e servia o cobertor para aquela pessoa. Jó ia lá e o vestia aquela pessoa. Jó era um homem íntegro. Jó era o próprio avalista daquilo que ele ensinava para os seus filhos. Jó era o exemplo para os seus filhos. E eu aprendo com Jó algum desses exemplos na sua relação
consigo mesmo. Jó, ele tinha exemplo. Jó era sincero ou íntegro. Ele foi um exemplo também para os seus filhos na sua relação com Deus. Porque havia nele temor e vigilância. E eu quero te convidar, você que é pai ou que deseja ser pai, tenha uma vida íntegra, reta, desvia do mal. O mal vai estar todo dia batendo na sua porta. O inimigo vai estar todo dia oferecendo um banquete para você sair dos caminhos do Senhor. Mas um pai, segundo o coração de Deus, ele se desvia de todo o mal. Ele é íntegro, ele é reto. É por isso que Jó foi um homem segundo o coração de um pai segundo o coração de Deus. Não importa qual é a situação, a circunstância que a vida está te colocando, mantenha a sua integridade. Seja exemplos para os seus filhos. Por quê? Porque com filho não tem esse negócio de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não. Seja exemplo como Jó, de integridade, porque o filho, ele vai fazer aquilo que você está fazendo. Tem pai que diz, meu filho vai para a igreja, mas o pai não vai. Ele vai aprender com seus exemplos. Tem pai que diz, meu filho não pode beber bebida alcoólica, mas ele bebe. Tem pai que diz, quando está lá no trabalho, recebe uma ligação de funcionário lá na empresa e fala, olha, atende, fala que eu não estou aqui. O filho vai aprender com seus exemplos. Tem pai que diz, meu filho não pode fumar, mas ele vai dar o dinheiro para o filho, vai ali e compra um cigarro para o seu pai. Cuidado com os exemplos que você está sendo para os seus filhos. Com filhos não existe esse negócio de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, porque o filho vai estar constantemente se espelhando no pai. O filho está constantemente vendo as atitudes, vendo os exemplos do pai, e ele vai aprender com os seus exemplos. Seja você mesmo o avalista dos seus filhos. Mantenha uma integridade. Zele pelos seus filhos. A Bíblia diz que nós temos que ensinar o caminho a qual o nosso filho deve andar. E qual é esse caminho? Jesus. João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Então ensina o seu filho a andar pelo caminho. Sabe? A Bíblia diz lá em Provérbios que nós devemos ensinar nossos filhos a andar no caminho. Porque quando ele crescer, ficar velho, ele não vai desviar dele. Então ensine o teu filho como exemplo. Seja um pai avalista, seja um pai exemplo para os seus filhos. Com os filhos não existe esse negócio de filho de peixe, peixinho é. Não. O filho vai aprender com seus exemplos. A minha oração é que isso não aconteça, mas se acontecer de você ser um pai temente a Deus, um pai que serve a Deus, como Samuel, ter filhos como Abia e Joel, que não seguiam os seus caminhos, a minha oração é para que você não desista dos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Traga seus filhos para os caminhos do Senhor, para o caminho de Deus, para o caminho ao qual ele deve andar. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai seguir o seu exemplo. Ele não vai desviar do caminho a qual você ensinou, a qual você mostrou. Então, um pai segundo o coração de Deus, ele é exemplo para os seus filhos. Jó é um exemplo de pai que eu e você temos que trazer para dentro da nossa casa, para nossos filhos. Jó foi um exemplo. Jó manteve uma vida equilibrada. Se você observar Paulo ele diz aos Efésios, sejam imitadores
de Cristo como eu fui. Apesar de Paulo não ser um pai natural, pai foi um pai espiritual para muitos. Olha só que exemplo, e me imitem. Seja meu imitador. Será que você pode falar isso para os seus filhos? Meu filho, olhe para mim e me imitem. E me imite. Imita a mim. Assim como Paulo fez. Olhe para mim e me imite. É bem verdade que hoje em dia, para nós mantermos uma relação, termos uma vida equilibrada, é muito difícil. Mas com tudo isso, pegue esse exemplo de Jó. Jó foi um pai segundo o coração de Deus, porque a sua vida inteira ele se dedicou aos seus empreendimentos. A vida inteira ele se dedicou à sua família, aos seus filhos. E a vida inteira de Jó ele se dedicou a Deus. Jó foi um homem que passou por um sofrimento, sim, e sofrimento sem razão. Mas devido aos seus exemplos, à sua integridade, Deus o restaurou Jó. Então mantenha a sua vida íntegra diante de Deus. Seja exemplo para os seus filhos. Porque com certeza Deus irá abençoá-lo ricamente. Amém? Que Deus possa falar grandiosamente ao seu coração.